Fala galera da segunda série A e segunda série B, tudo jóia? Então, nós estamos dando continuidade no nosso projeto WACP na rede, na tentativa de levar vocês às aulas nesse sistema de aulas não presenciais. Então, galera, hoje nós trouxemos a aula sobre vozes verbais, que é o conteúdo do segundo semestre, e eu espero que vocês estejam com o caderno em mãos para poder anotar tudo que vocês julgarem necessário, porque na semana que vem, na próxima segunda-feira, nós estaremos lançando um formulário lá no Google Forms sobre este vídeo que vocês estão assistindo hoje. O formulário é todo baseado nesse vídeo, então não percam nenhum detalhe, não deixe nada passar despercebido, porque vocês vão precisar desse conteúdo para poder dar continuidade nas nossas aulas de vozes verbais, beleza? Galera, é o seguinte, para falar de vozes verbais, eu julguei necessário trazer um pouquinho e reviver um pouco o conteúdo do que é verbos. Isso vai ser muito importante para a gente entender como é que funciona a relação de sujeito e verbo, para a gente poder entrar no conteúdo de vozes verbais. Gente, os verbos eu vou dividir eles em 4. Por quê? Porque é muito comum a gente ouvir falar que os verbos são somente verbos de ação. E não, os verbos não são somente de ação. Nós temos os verbos de ação que podemos classificar correr, andar, brincar, pular e vários outros verbos, né? Que você imagina a ação sendo executada. Os verbos de estado. Esse verbo ele não emite ação, ele emite um estado de ser do ser, o estado de ser de alguém. Por exemplo, ele permanece feliz. Permanecer é um verbo de estado. Ele está doente. O verbo estar é um verbo de estado, beleza? Em alguns momentos, no estudo de sintaxe, nós vamos chamar esses verbos de verbos de ligação. Mas agora a gente vai chamar de verbos de estado, beleza? Os verbos que emitem fenômenos da natureza. Chover, ventar, trovejar. Os verbos que emitem desejo, querer, amar, gostar. Então nós dividimos os verbos em 4 só para a gente entender que verbos não são somente verbos de ação. Temos verbos de ação, de estado, de fenômeno e de desejo, beleza? Até aí tudo tranquilo. Nós podemos dividir os verbos em 3 conjugações. A primeira conjugação de verbos terminados em ar é cantar, pular, jogar e todos os verbos que terminam em ar. Os verbos que terminam em er, correr, bater, fazer, e todos os verbos que terminam em er. Os verbos ir, terminado em ir na terceira conjugação, pedir, sorrir, fingir, são verbos que terminam em ir e eles são classificados aí na terceira conjugação. Então, primeira conjugação terminados em ar, segunda conjugação terminados em er, terceira conjugação terminados em ir, beleza? Nós temos a divisão dos verbos também por tempo. Nós temos o tempo passado, presente e futuro. Jogar, joguei, jogo, jogarei. São a divisão dos verbos por tempo. Nós dividimos os verbos também por número, né? Em singular e plural. Nesse singular e plural, nós também podemos dividir os verbos por pessoas, né? Primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural, terceira pessoa do singular e do plural. A sequência é a sequência de eu, tu, ele, as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós também temos os verbos divididos em transitivos e intransitivos. É muito interessante que vocês anotem isso no caderno agora, que eu vou falar para vocês os verbos transitivos e intransitivos, porque vai ser muito importante para a gente entender como é que funciona as vozes verbais, beleza? Então, gente, os verbos transitivos dentro dos verbos de ação, de estado, de fenômeno, os verbos das conjugações are, er, ir, passado, presente ou futuro. Independente disso, os verbos são divididos em transitivos e intransitivos. E os verbos transitivos são aqueles verbos que pedem, que precisam de um complemento para ter um entendimento completo. Professor, não entendi. Os verbos transitivos, eles precisam sempre de um complemento. É como se fosse uma explicação.
É como se eu não desse essa explicação, o verbo não tivesse sentido, né? Na oração. Por exemplo, se eu falo, o aluno leu. Até aí tudo bem, eu entendi que o aluno leu, mas fica faltando um complemento. O aluno leu um livro de história. Agora sim, a minha oração está completa. Quando o verbo ele pede essa explicação, ele pede esse complemento, os verbos são transitivos. Quando o verbo ele não pede essa complementação, né, essa explicação, eles são verbos intransitivos. Por exemplo, quando eu falo ele morreu, eu não preciso falar que ele morreu de manhã, à tarde ou à noite. Eu só quero falar que ele morreu. O verbo ele já tem sentido próprio, mas eu posso fazer um complemento? Posso sim, mas ele continua sendo um verbo intransitivo, porque eu entendo o que ele quer passar sem nenhum complemento, beleza? Então, anotem no caderno que vocês estão aí do lado, porque eu tenho certeza que vocês estão anotando tudo. Verbos transitivos sempre pedem complemento. Verbos intransitivos não pedem complemento. Agora nós vamos aqui para as vozes verbais. Galera, as vozes verbais nós podemos conceituar de uma maneira bem micro de a relação que o sujeito tem com a ação verbal. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos e nós vamos agora entrar realmente no conteúdo de vozes verbais. Galera, nós podemos dividir as vozes verbais em três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva ou recíproca. Professor, como é que funciona então essas vozes verbais? A voz ativa, o sujeito faz a ação verbal. Na voz ativa, o sujeito faz a ação verbal. Eu estou entendendo, professor. Então, na voz ativa, o sujeito ele vai fazer a ação verbal? É isso que você entendeu. Então, quando eu falo bem assim, eu joguei bola. Quem fez a ação verbal? Eu. Então, essa voz é uma voz ativa. Beleza? Na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação verbal. Na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação verbal. Como assim, professor? É quando eu falo assim, Mateus me derrubou. Quem sofreu a ação verbal foi eu. Então, eu estou sofrendo a ação do verbo, então essa voz é uma voz passiva. Na voz reflexiva, o sujeito ele vai fazer e vai sofrer a ação ao mesmo tempo. Eu me cortei. Quando eu falo que eu me cortei, eu fiz a ação de cortar e sofri esse corte. Mas a gente vai entender bem mais detalhado agora em diante, porque nós vamos trazer alguns exemplos para a gente entender. Mas outra coisa que eu quero que vocês anotem e deixem no caderno de vocês é que na voz ativa, o sujeito ele é agente. Gente, anota isso aqui que isso aqui é muito importante. Na voz ativa, o sujeito é agente. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Olha, eu quero fazer essa distinção. Agente, vamos imaginar um agente 007. Ele faz todas as ações maravilhosas do filme. Então, ele é ativo no filme. Então, ele é agente, né? Quem é a voz ativa é sempre feita com o sujeito agente. A voz passiva é sempre feita com o sujeito paciente. Galera, quando uma pessoa ela vai no hospital, ela quer receber cuidados, ela recebe. Quando ela recebe cuidados, ela é um paciente. Quando ele recebe a ação, ele é paciente. Então, na voz ativa, sujeito agente, na voz passiva, sujeito paciente. E na voz reflexiva, que ele faz e sofre ao mesmo tempo? Na voz reflexiva, o sujeito ele é agente paciente. Ele é agente paciente. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Na voz reflexiva, ele é agente paciente. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Agora nós vamos esmiuçar todas essas nomenclaturas de ativa, passiva, reflexiva nos exemplos e nos conceitos que a gente tem. Para a voz ativa, nós já sabemos que na voz ativa o sujeito ele faz a ação verbal, e o conceito que eu tenho mais simples para vocês deixarem no caderno e anotarem no caderno é esse. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica sim que o sujeito gramatical é o agente da ação. Então, quando o sujeito ele pratica, ele é o agente da ação, tá bom? Olha,
Se o sujeito ele pratica, ele é um sujeito agente. Não esqueçam disso. Se o sujeito pratica a ação, ele é um sujeito agente. Se o sujeito sofre a ação, ele é um sujeito paciente. Eu vou dar um exemplo disso bem claro. Eu comi o bolo. Eu comi o bolo. Essa voz é uma voz passiva, é uma voz ativa ou é uma voz reflexiva? Só para a gente recordar. Voz ativa, o sujeito faz a ação. O sujeito está fazendo a ação? Sim, o sujeito está fazendo a ação de comer o bolo. Então já matei a charada. A minha voz é uma voz ativa porque o sujeito eu está fazendo a ação de comer o bolo. Vamos ver? Eu é um sujeito agente porque ele está fazendo a ação. Comi é a ação verbal, que é a ação comer. E bolo, ele está sofrendo a ação, mas agora que a gente não está com essa situação de sofrer a ação, então a gente vai ficar só nisso. Eu, sujeito agente, comi a ação verbal. Aí eu deixei ali um resuminho para vocês. O sujeito eu faz a ação verbal, comer, logo o sujeito é agente. E se o sujeito é agente, automaticamente eu sei que a minha voz é ativa. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Se o sujeito é agente, a minha voz é ativa. Se minha voz é ativa, o meu sujeito é agente. E a ordem dos fatores não altera o produto. Mais alguns exemplos aqui sobre voz ativa. Meu filho comprou o chapéu. Logo de cara a gente sabe que tem um sujeito fazendo a ação. Quem é o sujeito que está fazendo a ação, gente? Muito bem, vocês falaram meu filho, eu ouvi daqui. Então tá, meu filho é o sujeito agente. Se ele é um sujeito agente, automaticamente eu sei que a minha voz é ativa. Comprou a ação verbal, e eu dei aqui mais um resuminho. O sujeito, meu filho, faz a ação verbal, comprar, logo o sujeito é agente. Se o sujeito é agente, minha voz é ativa. Se minha voz é ativa, o meu sujeito é agente. Vocês são fera, eu sei que vocês já sacaram isso aí tudo. Outro exemplo. Os alunos leram os livros. Os alunos, ele é um sujeito agente. Se ele é um sujeito agente, automaticamente a minha voz é ativa. E qual é a ação verbal? Leram. Mais um resuminho que eu deixei para vocês. O sujeito, os alunos, fazem a ação verbal. Ler. Logo, o sujeito é agente. Se o sujeito é agente, minha voz é ativa. Se minha voz é ativa, o sujeito é agente. Gente, isso é bacana demais. Eu amo esse conteúdo. Então, tudo consiste na voz ativa em descobrir se o sujeito é agente, se o sujeito está fazendo a ação verbal. E se eu descubro que o sujeito faz a ação verbal, automaticamente eu sei que a minha voz é ativa, beleza? Isso é uma dos macetes que eu estou passando para vocês matarem a charada da voz ativa. Na voz passiva, já muda um pouquinho aí a situação. Olha, a voz passiva, ela complica um pouco mais porque ela não é igual à voz ativa, que tem somente um elemento. Ela se divide em duas. Então, nós teremos dois tipos de vozes passivas, beleza? Olha, a voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica, sim, que o sujeito gramatical é o paciente. Gente, coloque isso na cabeça de vocês. Se ele sofre, ele é paciente. Viu? Se ele sofre, ele é paciente. Ele é paciente da ação que é praticada pelo agente da passiva. O que é o agente da passiva? Aqui na voz passiva, nós vamos identificar o agente da passiva, que é quem faz a ação verbal. Nós vamos identificar o paciente, que é quem sofre a ação verbal. Então, o agente da passiva é o mesmo sujeito agente, tá bom? Só que agora é o sujeito agente na passiva. Então, a gente chama de agente da passiva. Professor, não entendi, me explique isso de novo. Gente, lá na voz ativa, nós chamamos de sujeito agente, beleza? Ele faz a ação verbal. Aqui na voz passiva, ele continua sendo agente, só que nós vamos chamar ele de agente da passiva, porque ele está fazendo a ação, ele continua fazendo a ação, só que agora nós não queremos, não é ele que é o principal da história. O que está sendo enfatizado aqui é a voz passiva, então o que está sendo enfatizado é o paciente. Nós vamos identificar tanto o paciente quanto o agente que faz a ação. Mas isso a gente vai deixar para
pros exemplinhos lá. Não precisa esquentar a cabeça agora, não. Eu trouxe aqui uma observação. A voz passiva é dividida em duas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Gente, a voz ativa, aquela que a gente viu agorinha, é dividida em quantas? Uma só. Então, se o sujeito ele fez a ação, ele é sujeito agente, voz ativa. Aqui na voz passiva é diferente. Aqui na voz passiva nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Cada uma tem uma maneira diferente de fazer voz passiva. Então, não perca nenhum detalhe que pode fazer a gente errar. Na voz passiva analítica, nós temos uma estrutura a ser seguida. Professor, eu preciso decorar essa estrutura? Não, nós não vamos decorar a estrutura. Você vai ter que entender como é que funciona essa estrutura, beleza? Eu trouxe uma observação aqui. Na estrutura da, da voz passiva analítica, nós teremos essa estrutura aqui. Ó. O sujeito paciente, quem sofre a ação. O verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser ou estar, né? O verbo no particípio. Professor, eu não sei o que é particípio. Vou explicar para vocês agora. A preposição e o agente da passiva. Beleza? O sujeito paciente, quem sofre a ação. Agente da passiva, quem faz a ação. Tá bom? Sujeito paciente, sofre a ação. Agente da passiva, faz a ação. E nós vamos ver e entender como é que funciona. Eu trouxe a observação sobre isso aqui, ó, sobre o particípio, porque você vai ter que identificar o verbo no particípio. Os verbos na sua forma nominal, particípio, terminados sempre com ado, ido ou o, beleza? Trouxe exemplinhos para vocês entenderem como é que funciona. O verbo falar, ele sempre vai ficar falado. Terminou aqui com ado. O verbo ler sempre vai ficar lido. E o verbo fazer sempre vai ficar fazado ou fazido? Não, vai ficar feito. Beleza, gente? Então, assim, vamos fazer, por exemplo, com o verbo jogar. Jogar vai ser jogado ou joguido? Jogado. Pedir vai ser pidado ou pedido? Pedido. Escrever vai ser escrevido ou escrito? Escrito. Terminado com o. Então, só para você entender. Todo verbo no particípio ele termina em ado, ido ou o, beleza? E você vai ter que identificar o verbo no particípio. Agora, nos nossos exemplos, você vai entender como é que funciona isso. Olha, eu trouxe um exemplo. O bolo foi comido por mim. O bolo foi comido por mim. Quem é o sujeito paciente? Quem é que sofre a ação verbal? Sujeito paciente, o bolo. Ele que foi comido, então ele está sofrendo a ação. Qual é o verbo auxiliar? Foi. Então, nós temos dois verbos, foi e comido. O verbo principal é comido. Então, o verbo foi vai ser o verbo auxiliar. Qual é a ação verbal? Essa ação verbal ela tem que estar no particípio, terminado em ido, ado ou o. Comido, que vem do verbo comer. Então, você lembra que eu coloquei bem aqui, ó, que os verbos na sua forma nominal, particípio, são terminados em ado, ido ou o. O verbo comido está terminado em ido. Está seguindo a estrutura. Sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio, verbo terminado no particípio, né, terminado em ido, a preposição. Gente, preposição tem várias. Em, para, por, contra, sem, com. A gente vai identificar. Todo voz passiva analítica ela tem preposição. E o agente da passiva. Quem é que fez a ação de comer o bolo? Mim, né? Eu. Então, fechei a estrutura. O bolo foi comido por mim. O bolo, sujeito paciente, foi verbo auxiliar, comido, verbo no particípio, por, preposição e mim, agente da passiva. Só para a gente relembrar o que é sujeito paciente e agente da passiva. Quem sofreu a ação? O bolo, sujeito paciente. Quem fez a ação? Eu, mim, agente da passiva. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Deixei ali um resuminho ali. O sujeito, o bolo sofre a ação verbal, comer, logo o sujeito é paciente. Mais um exemplo. O chapéu foi comprado pelo filho. O que foi comprado pelo filho?
Quem foi que sofreu a ação? O chapéu. Qual é meu verbo auxiliar? Foi. Qual é meu verbo que está no particípio? Comprar, né? Comprado. Qual é minha preposição? A preposição, na verdade, é pelo, viu, gente? É aqui, ó. É porque ficou fora. A preposição pelo. E qual foi o agente da passiva? Quem foi que fez a ação de comprar o chapéu? Meu filho. Então, o sujeito paciente, o chapéu que sofreu a ação, e a agente da passiva, meu filho que fez a ação. O verbo comprado, que terminou em ado, é um verbo que está no particípio. O verbo foi é o verbo auxiliar. E o pelo é a preposição. Mais um resuminho. O sujeito, o chapéu, sofre a ação verbal, comprar. Logo, ele é um sujeito paciente. Os livros foram lidos pelos alunos. Sujeito paciente, os livros. Foi quem sofreu a ação. O verbo auxiliar foram. O verbo no particípio, lidos, terminou em ido, né? Ler de lidos. O verbo particípio terminado em ido. A preposição pelos e o agente da passiva, alunos. Quem foi que sofreu a ação? Os livros. Sujeito paciente. Quem foi que fez a ação? Alunos. Agente da passiva. Muito bem. O sujeito, os livros, sofreu a ação verbal, ler. Logo, ele é o sujeito paciente. E o sujeito agente, quem fez a ação de ler, os alunos. Na voz passiva analítica, gente, preste muita atenção. Lembra que na voz passiva analítica, aquela que a gente acabou de estudar, nós conseguimos identificar quem faz e quem sofre a ação. Nós conseguimos identificar, anota no caderno de vocês, na voz analítica nós conseguimos identificar quem faz e quem sofre a ação. Na voz passiva sintética nós não conseguimos identificar quem faz a ação, nós identificamos só quem sofre. Mas vamos ver o conceito. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Verbo transitivo, lembra o que é um verbo transitivo? Que precisa de um complemento, porque verbo intransitivo não precisa de complemento. Então, ele precisa de um verbo transitivo, ou um verbo que pede complemento. Ele precisa do pronome ser. Gente, isso aqui é muito importante. Se não tiver esse pronome ser, automaticamente ele não é uma voz passiva sintética. E ele precisa do sujeito paciente. Então, não precisa do sujeito agente, do agente da passiva. Então, nós não vamos encontrar nas frases passivas, nas orações, na voz passiva sintética, quem faz a ação, beleza? Olha o exemplo. Comeu-se um bolo. Comeu-se um bolo. Quem fez a ação de comer o bolo? Nós não sabemos. Se fosse lá na voz passiva analítica, nós saberíamos quem comeu o bolo. Na voz passiva analítica, nós saberíamos quem comeu o bolo. Aqui na voz passiva sintética, nós não sabemos quem comeu o bolo, mas nós sabemos que o bolo sofreu a ação de ser comido. Então, o verbo transitivo é comeu, porque quando eu falo comeu, não tem sentido sozinho, então precisa de um complemento. Nós temos o pronome se, né? É uma obrigação, tá vendo aqui que é uma obrigação ter. E nós temos o sujeito paciente que sofreu a ação, que é bolo. Então, ficou certinho. Nós não sabemos quem fez a ação, mas nós sabemos quem sofreu a ação, nós sabemos que o verbo é transitivo e nós sabemos que o pronome se está aí. Então, basicamente, a voz passiva sintética, ela aparece o se e aparece somente o sujeito paciente, não aparece o sujeito agente. Outro exemplo. O sujeito paciente, bolo, sofreu a ação verbal comer, mas não encontramos o agente, o feitor da ação. Na voz passiva, na voz passiva sintética, ele não aparece. Porque ficou, eu li meio rápido, mas é aqui, ó. Mas não encontramos o agente. Na voz passiva sintética, nós não encontramos. E fica claro que nós só encontramos o agente, quem faz a ação lá na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética nós não encontramos. Comprou-se o chapéu. Quem fez a ação de comprar o chapéu? Nós não sabemos, porque aqui na voz passiva sintética nós não descobrimos quem faz a ação. Nós só descobrimos quem sofre.
verbo transitivo, pronome se e quem sofre a ação, sujeito paciente, o chapéu. Aí eu deixei aqui também um resuminho. O sujeito paciente chapéu sofreu a ação verbal de comprar, mas não encontramos o agente, quem fez a ação. Então nós não encontramos ele aqui na voz sintética, beleza, gente? Nós só encontramos o sujeito que faz a ação na voz passiva analítica. Voz reflexiva. A voz reflexiva, nós vamos dividir ela em duas. A voz reflexiva normal e a voz reflexiva recíproca. Voz reflexiva normal e voz reflexiva recíproca. Beleza? Como é que funciona isso aí? A voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação. Ao mesmo tempo que ele faz, ele sofre a ação do verbo. Indica assim que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. E ao mesmo tempo que ele faz, ele sofre. Apresenta também, obrigatoriamente, algum desses pronomes oblíquos aqui, ó. Mi, ti, si, nós, vós ou se. Algum desses é obrigatório aparecer na voz reflexiva. Observação. A voz reflexiva é considerada recíproca quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Professor, não entendi, me mostra isso aí na prática. Então vamos lá. Voz reflexiva. Depois nós vamos falar sobre a voz recíproca. Ele se feriu com a tesoura. Quem se feriu com a tesoura? Ele. Quem feriu ele? Ele mesmo. Então é uma voz reflexiva. Ele fez a ação e sofreu a ação. Sujeito, agente, paciente, porque ele faz e sofre a ação. Tem o pronome oblíquo, que é obrigatório. E temos a ação verbal. Pronto. O sujeito, ele, pratica e recebe a ação verbal. Logo, ele é um sujeito, agente, paciente. Outro. Alimento-me sempre de forma saudável. A ação verbal alimentar, o pronome oblíquo que é obrigatório, me, e o sujeito oculto, eu. Gente, quando eu falo eu alimento-me, é porque fica um sujeito oculto, ele fica escondido, ele não precisa estar na frase. Mas a gente sabe que é eu que está se alimentando. Então, eu, que é o sujeito da frase, pratiquei e sofri a ação de me alimentar. Logo, eu sou um sujeito agente paciente. Eu fiz a ação e recebi a ação. Essa é a voz reflexiva. Na voz recíproca é diferente. Na voz recíproca tem dois sujeitos. Olha como é que acontece. Ana e Davi olharam-se longamente. Ana fez a ação de olhar Davi e Davi fez a ação de olhar Ana. E os dois, ao mesmo tempo que ele sofria a ação ele fazia a ação de olhar, ele sofria a ação de ser olhado. Então, é uma ação, uma voz recíproca. Acontece ao mesmo tempo a ação e acontece ao mesmo tempo a execução da ação e o sofrimento dessa ação também. Olha, dois sujeitos, sujeito, agente, paciente, Ana e Davi são agentes e pacientes, e a ação verbal olharam-se e o pronome oblíquo que é obrigatório, que está aí na frase. Aí eu coloquei, os sujeitos Ana e Davi praticaram e receberam a ação verbal, que é a ação de olhar. Logo, eles são sujeitos agentes e pacientes. Beleza, gente? Só para fazer um resumo aqui, ó. Nós dividimos as vozes verbais em três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito é agente, acontece a ação verbal. Na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação verbal. Na voz passiva analítica, nós conseguimos encontrar tanto o sujeito que faz a ação quanto o sujeito que sofre a ação. Na voz passiva sintética, nós não encontramos quem faz a ação, só encontramos quem sofre a ação e ela é obrigatório ter um pronome apassivador que é o se. Na voz reflexiva, o sujeito faz e sofre a ação e ela é dividida em voz reflexiva e voz recíproca. Na voz reflexiva, o sujeito faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele faz, ele sofre. Na voz recíproca, ele faz a ação, mas ele sofre a ação ao mesmo tempo. É como se duas pessoas estivessem fazendo a mesma ação uma com a outra. Quando eu falo assim, eles se abraçaram. Eu fiz a ação de abraçar, mas eu também estou recebendo a ação de ser abraçado. Gente, é um conteúdo que é muito simples, mas
como tem muitas nomenclaturas em relação à voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, se vocês sentirem a necessidade, eu estou inteiramente à disposição de vocês e eu espero que vocês tenham aí entendido. É um conteúdo que às vezes vai exigir de vocês que vocês parem o vídeo, que vocês anotem. Então eu sugiro que vocês assistam o vídeo todo primeiro, sem anotar nada, só assistam e depois vocês assistam anotando o vídeo e tirando as conclusões, tirando aí o entendimento que vocês precisam do vídeo, beleza? Beijo e é nóis, galera. Um abraço, morrendo de saudade de vocês.